Sétimo ano, mais uma aula, e esta aula é sobre função metalinguística. Nós falamos na aula anterior sobre a função referencial, que ela faz uma referência direta a alguma coisa. A função metalinguística, ela é um pouco diferente, vamos lá? Primeiro, gente, a função metalinguística, ela ocorre quando determinado texto faz referência à sua própria composição. É um texto falando do próprio texto, gente. Vocês lembram que nós temos o emissor, o receptor, o código? Então, na função metalinguística, o código, ele fala do próprio código. É como se nós estivéssemos ali pesquisando a palavra dicionário no próprio dicionário. É como se o livro de português falasse da língua portuguesa. Então entendam vocês que o livro de português é o código e ele fala do próprio código, que é a língua portuguesa. O dicionário, ele apresenta aí significados de palavras e lá você pode encontrar a palavra dicionário. É o código falando do próprio código. Então nós encontramos a função metalinguística em muitas situações, tá? Então ele é um elemento da comunicação. Vamos aos exemplos aí? Primeiro exemplo, nós encontramos nos dicionários, como eu falei para vocês, é o código, que é o dicionário falando do próprio código, que é a língua portuguesa, que é a explicação daquela coisa. Então nós temos também aí em livros de gramática, gente. Nós estamos falando aí no livro de português sobre a função metalinguística. Então, que código que eu estou usando no livro de português? E qual é o código que eu estou usando? Falar sobre a função metalinguística, entendeu? É o código falando do próprio código. Em poemas, lembram vocês da avaliação de LPT que eu pedi para que vocês falassem sobre um poema falando sobre o poeta? Isso é um exemplo de linguagem metalinguística. É o poema falando do poeta. Nós encontramos em músicas também, música falando da música. Já aconteceu muitas vezes com algumas pessoas de falar, eu sonhei que estava sonhando. É uma função metalinguística, né? Então nós encontramos muita função metalinguística, é muito comum uma coisa igual dentro da mesma coisa, tá? O verbete de dicionário é um exemplo de função metalinguística. Vamos ver então a palavra ornitorrinco. É um mamífero da ordem dos monotremos da Austrália e da Tasmânia, com 40 centímetros de comprimento. Ovíparo, de bico córneo, semelhante ao do pato de patas. Olha só, gente, nós temos aí então, no verbete de dicionário, o código, que é o quê? O significado da palavra ornitorrinco. E o dicionário é o quê? É um código também. Ele está trazendo um significado. Então, a função metalinguística é o código falando do próprio código. Olha o ornitorrinco aí, o significado. Se nós pesquisarmos, então, também em um livro de gramática ou numa enciclopédia, nós vamos ter isso aqui, ó. Zoologia, mamífero da ordem dos monotremos, da Austrália e da Tasmânia, com 40 centímetros, a mesma explicação, né, gente? Classe gramatical, adjetivo, tá vendo aí? Eu estou explicando através de um código sobre o próprio código, que é a língua portuguesa. Substantivo masculino, separação silábica, ornitorrinco. Plural, ornitorrincos. Então nós temos aí toda essa definição de um código falando do próprio código. O verbete de dicionário, ele explica o código. O significado da palavra ornitorrinco usando o próprio código, que é a língua portuguesa. Tá vendo aí, gente? Então, é o código explicando o próprio código, tá? Nós temos também, gente, o exemplo de código falando do próprio código na crônica de Machado de Assis. Vamos ler juntos aí este trechinho que é incrível. Não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a possibilidade de crer que foi coetânea das duas primeiras vizinhas. Entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Um dia que pudera não comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopando que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo às tropelias amatórias do dito morador. E ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Então percebam que Machado de Assis falou da crônica utilizando a própria crônica? Então isso é uma função metalinguística. Olha só, gente, através desta imagem nós podemos mostrar para vocês o que seria uma função metalinguística para facilitar a compreensão. A fotografia da pessoa tirando foto, a fotografia da fotografia. Então, a função metalinguística, ela utiliza-se desta maneira. O código falando do próprio código. Então, alguém está fotografando alguém fotografando. Atividades, vamos lá? Vocês vão então abrir o livro de vocês, realizar essa atividade e enviar para mim, tá? Páginas 70 e 71. Nós estaremos
na próxima aula via Zoom, fazendo a correção da atividade inicial das páginas anteriores sobre função referencial e vamos corrigir as atividades agora da página 70 e 71, gente. Boa sorte e até a nossa próxima aula!